Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Tem tradução que fala paciência, que é a mesma coisa. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Talvez a sua versão fale fé, mas a interpretação correta é fidelidade. Eu vou te provar daqui a pouco. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem versões que fala temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas não há regras. Pode se assentar em nome de Jesus. Um tempo atrás, eu fui convidado para ministrar uma série de conferências sobre família e casais nas igrejas. E eu estava meditando em Gálatas quando eu cheguei nesse verso. E eu me identifiquei demais com esse verso. E dentro do meu espírito, eu recebi a revelação do Espírito Santo, um despertamento do quanto que esse verso tem a ver com a família. Nós vamos falar sobre cada uma dessas qualidades espirituais. Algumas nós vamos falar um pouco mais, outras nós vamos ajuntar duas ideias e outras vamos falar um pouco menos. Mas nós vamos falar dessas 9. Mas eu quero ir desde o comecinho para você entender. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quanto mais você abre o teu espírito para receber e para ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem em você com aquilo que ele tem e com aquilo que ele é. O que o Espírito Santo tem? Ele tem o poder. E o poder do Espírito Santo se manifesta através dos dons. Curiosamente, quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 12, ele fala de vários dons, que são 9 dons. Interessante, 9 dons e 9 são fruto do Espírito. Na verdade aqui ele diz, parece até que é um erro de português, né? Mas não é não, porque ele diz assim, ó, o fruto do Espírito é, e aí ele fala 9. Parece que é um erro, mas não é. É que é um fruto só. Olha para minha mão, ó. Aqui são 5 dedos, mas aí se eu fizer assim, você está vendo um só. Você está vendo uma direção só. Os 5 dedos se uniram, então você está vendo apenas uma direção. Então o Espírito Santo ele vem com o que ele tem, que é o poder de Deus. E ele vem para dentro de nós com o que ele é. E o que o Espírito Santo é? A natureza de Deus. Então esse fruto aqui, que se subentende-se em 9, esse fruto é colocado, olha aqui, para você entender, ó. Quando o Espírito Santo vem em nós, simbologia do Espírito Santo, ele veio dentro de nós agora, está os dons. Dentro de nós agora está o fruto, que no caso aqui foi falado 9, mas é um fruto. É como você pegar uma pocã, uma mexerica, você descasca ela, são vários gomozinhos. É um fruto só com vários gomos. É a mesma coisa na interpretação para você entender o Espírito Santo. O fruto é posto dentro de nós, colocado dentro de nós. Aí você vai falar, tudo bem, mas o que isso tem a ver com família? O que isso tem a ver com família? Olha para minha mão para você entender. O que isso tem a ver com família é que está dentro de você, foi colocado dentro de você, mas você é que desenvolve ele. Você é que vai desenvolver. Fica tranquilo, tá? Não vai sair pomba daqui não. Olha, é de Deus, mágico. Aí o que acontece? É você que desenvolve. Ó, de novo, tá aqui o Espírito Santo. Ó, Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. E pá, o Espírito Santo te encheu. Aí você fala em línguas, você se alegra, você roda capoeira gospel, pega anjo com a mão, fica loucão, aleluia e tal. Agora, tá lá dentro de você o que ele tem, que é o poder para manifestar-se em dons, e o que ele é, a natureza, a qualidade divina em amor, paz, alegria, paciência e assim por diante. Só que é você que desenvolve isso. Hoje eu conversava com o pastor Ângelo,
O pastor Ângelo dizia assim para mim: pastor Jorge, eu gosto daquelas palavras de poder, de fogo, de reino, de conquista, mas o que eu mais gosto é de palavras que nos leve a uma aplicação na nossa vida. Eu falei assim: exatamente, eu também amo isso, porque é isso que realmente importa, é a palavra que vai nos levar a uma aplicação prática na nossa vida, exatamente isso. Então agora o que você tem que fazer? Desenvolver o fruto, desenvolver o amor, a alegria, a paz. E qual é o maior e o principal lugar para desenvolver? Dentro de casa e na família. Está entendendo como tem tudo a ver? Quem está entendendo o mistério, diga amém. Está vendo como tem tudo a ver? E como que as coisas são interligadas? Eu expliquei aqui ontem sobre a mensagem alinhando pais e filhos, de que a maldição que vivemos hoje em termos de Brasil, de mundo, mas em termos de Brasil, é porque quebramos um princípio bíblico, o povo não conhece a Deus, por não conhecer a Deus não se relacionam corretamente, por não se relacionar o coração dos pais não estão convertidos aos filhos, o coração dos filhos não estão convertidos aos pais. Resultado final, visitarei a terra com maldição. Porque os pais não se convertem aos filhos, os filhos não se convertem aos pais, visitarei a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, o último verso. Então as coisas estão interligadas. Pela falta do relacionamento com Deus, a falta de entendimento sobre pais e filhos, filhos e pais. Com essa falta disso tudo vem a maldição. Quando você não entende que você tem o Espírito Santo, que ele está dentro de você, e você é que tem que desenvolver esses frutos, o que acontece? Automaticamente você vive uma família bem aquém do que deveria, você não usufrui, não recebe de Deus todos os benefícios que ele teria e que ele tem para a sua família. Então agora nós vamos falar sobre cada uma dessas partes. O que é fruto do Espírito é a qualidade da natureza de Deus dentro de você. Olha que simplificação. Pastor Ângelo falou assim que ele gosta de me ver pregar porque ele gosta da forma que eu procuro simplificar na pregação. Esse é dos talentos que Deus me deu. Eu tenho uma preocupação enorme de pegar as coisas e tentar deixar o mais simples para você, o mais simples para quem ouve. Eu tenho muito essa preocupação, sabe? Então, o que é o fruto do Espírito? Simples. A qualidade espiritual de Deus dentro de nós, que agora nós temos que desenvolver. E agora aqui, irmão, é a hora que nós vamos, eu falo nós vamos apanhar muito aqui. Porque nós vamos perceber que algumas coisas nós estamos indo bem, mas que em outra nós somos completamente reprovados. Mas o mais importante de tudo no final, é pegar o que nós entendermos que estamos indo bem e potencializar em cima disso, e pegar o que entendermos que estamos indo mal e compreender, peraí, mas é eu que desenvolvo, então de hoje em diante vai começar a ser diferente, vai passar a ser diferente. Isso aqui eu não estava desenvolvendo, mas a partir de agora eu vou desenvolver, amém? E outra coisa, é um processo, é os frutos do Espírito na tua casa, é o fruto do Espírito na tua vizinhança e por onde você anda, trabalho, escola, por último que é na igreja. Peraí, pastor, por último na igreja? É, porque a igreja é o lugar que você menos convive. Nunca parou para pensar nisso? O lugar que você mais convive, primeiro, na sua casa, com a sua família. Segundo, os lugares que você convive, tipo vizinhança, vizinhos que às vezes você vê muito. Pelo menos nós mesmo lá vemos nossos vizinhos sempre, em termos de comunhão. Trabalho, o Ângelo vê o pessoal do trabalho dele todos os dias. Vocês nem sempre, tem gente que ele só vê aos domingos. Por isso que o fruto do Espírito é na família, e depois ele vai sendo levado a todo lugar e desenvolvido em todo lugar que tem que se desenvolver. Paulo aos Gálatas, ele vem ali no verso 19, falando dos frutos da carne, repreendendo os Gálatas, exortando. E depois ele fala do fruto do Espírito, que é o que nos importa e é o foco que nós temos aqui. O fruto do Espírito é amor. Quando nós falamos em amor e família, automaticamente você vai pensar assim: pastor, amor é proteção.
marido proteger a esposa, os pais protegerem os filhos, irmãos se protegerem. Quando nós falamos de amor, nós falamos de preocupação, de atenção, de estar presente na vida dos filhos nos momentos mais importantes e mais difíceis, de estar presente na vida da esposa nos momentos mais importantes e mais difíceis da vida dela. Quando se fala de amor, automaticamente nós pensamos nisso, em estar presente, ser participativo, ser companheiro, ser amigável. Só que as maiores expressões de amor que aprendemos com Jesus são serviço e perdão. As maiores expressões de amor não está no toque físico, embora isso seja importante. A maior expressão de amor não está em ficar apenas liberando palavras de carinho e de amor. Isso é importante, mas não é o principal. Não está em ser presente, passa por tudo isso. Mas quando aprendemos com Cristo, nós descobrimos que as duas maiores expressões de amor estão no serviço e na no serviço e no perdão. Liberar perdão. Isso quer dizer que se você quiser saber, ou melhor, se você quiser medir o nível de amor que uma pessoa realmente tem, não é assim, esse irmão é tão amoroso, aquele irmão, a gente chega perto dele, sente o amor, né? Às vezes você está levando na emoção. O amor verdadeiro é medido pela vida de perdão que aquela pessoa tem. Tanto é verdade que o perdão é o medidor do amor. O quê? O perdão é o medidor de amor. Lucas capítulo 7 diz que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, que não era Simão Pedro, era outro Simão, quando uma mulher prostituta entrou pela casa, foi aos pés de Jesus, pelas costas de Jesus, ela chorava, molhava os pés de Jesus com as lágrimas, enxugava o pé dele com o cabelo e derramou unguento perfumado nos pés de Jesus, e chorava e beijava os pés de Jesus. O Simão pensou, se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher era uma prostituta. Jesus então disse o seguinte, olha que show, gente, por isso você tem que amar a Bíblia, você tem que comer a Bíblia, ficar louco mesmo, comer e ler, e ficar louco, vira um giraia nas escrituras. Aí Jesus disse o seguinte, Jesus disse assim, Simão, vou te contar uma parábola. Um senhor tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiro, o outro devia 500 dinheiro. Não tendo com que pagar, ele perdoou os 2. Qual que foi mais grato? Aí o Simão disse, aquele que foi perdoado da conta maior. Jesus falou, quem muito perdoa, muito ama. Quem pouco perdoa, pouco ama. O medidor do amor é o perdão. Não é, ai meu filhinho, eu te amo. Ai meu amor, eu te amo. E pasmem vocês, nos 4 evangelhos, você não vê Jesus ficar paparicando ninguém, dizendo, eu te amo meu filho, eu te amo. Jesus provava com as atitudes que ele amava. Jesus não ficava falando que amava, não. Jesus, ele provava que amava. Falar é fácil. Por isso que João escreve, Pedro escreve, filhinhos, não ameis somente por palavras, mas com obras e com ações. O maior medidor de amor é o perdão. É o perdão que você tem que desenvolver dentro da sua família para mostrar que o amor está latente e vivo dentro de você. É ele que você tem que desenvolver. O serviço eu vou falar um pouquinho na frente sobre benignidade e bondade. Aqui eu quero falar sobre perdão. O perdão é o cancelamento de dívida. E detalhe, se o perdão ele é o maior medidor de amor, por que que tem pessoas que elas têm dificuldade de perdoar? Eu não consigo, pastor, perdoar o adultério do meu marido. Pastor, eu não consigo perdoar o que o meu filho fez comigo. Pastor, eu não consigo perdoar o que a minha filha, o que o meu irmão genético fez comigo. Eu não consigo perdoar isso. Por quê? Olha o que Jesus disse, quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo meu. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de todos os pecados horríveis que eu cometi na minha vida antes de crente. Então, quando alguém erra comigo, que é impossível que os outros não errem comigo, e é impossível que eu não erre com os outros, porque mesmo quando você tenta acertar, você erra. Isso está em nós, seres humanos. A gente não consegue acertar sempre.
faz parte da nossa natureza errada. Mas eu sei o que Jesus me perdoou. Então quando alguém erra comigo, o que eu penso? Senhor, por causa do que o Senhor me perdoou, eu perdoo essa pessoa. E isso torna mais fácil eu perdoar, porque eu lembro o amor que Jesus debitou e lançou sobre a minha vida, o tamanho de pecado que Ele me perdoou. Então eu transfiro isso sobre as pessoas. Agora, tem pessoas que elas pensam diferente. Quer saber, pastor? É assim, ó. Antes de me converter, eu era católico praticante. E eu era o seguinte, pastor, eu aprendi costumes bons na minha religião. Tinha coisa que eu estava errado, mas eu aprendi coisas boas. Eu sempre honrei meus pais, eu casei virgem, eu aprendi sobre virgindade com meus pais, eu aprendi isso, aprendi aquilo, nunca desonrei isso, nunca desrespeitei aquilo. Eu não vivi uma vida de pecado não, pastor. O meu único erro era que eu adorava as imagens de escultura. O único erro, quando você lê a Bíblia diz que da mesma forma que o pecado de adultério é horrível, gostar de imagem de escultura é a mesma coisa, é comparado o mesmo tipo de prostituição espiritual. Aí às vezes a pessoa pensa assim, não, por isso que eu não perdoo, pastor, o que o meu marido fez, por isso que eu não perdoo o que meus filhos fizeram, por isso que eu não perdoo o que meus pais fizeram. Por que eu não perdoo? Porque aqui dentro a pessoa acha que ela tinha poucos pecados. Então, como ela tinha poucos pecados, ela foi só um pouco perdoada, porque ela não precisava ser muito perdoada. Então a transferência de entendimento dela é errada. Então ela transfere pouco amor e pouco perdão. Por isso que Jesus diz com tanta propriedade: quem muito é perdoado, muito ama depois. Quem acha que foi pouco perdoado, ele transfere pouco amor depois. Quem entendeu, diga amém. Amor é perdão. Perdão é cancelamento de dívida. Perdão é encobrir o que foi, encobrir para que se apague o que foi consertado. Perdão é cancelamento de dívida. Perdão não é você dizer para o teu marido: eu te perdoo pelo que você fez, meu marido, você me agrediu emocionalmente, você acabou comigo emocionalmente, não foi nem questão de adultério, mas você falou tantas coisas que você me deixou para baixo, você me deixou no chão, me deixou abatida. Mas eu te perdoo. Passa 2 meses, outro momento de briga, um pequeno conflito, a mulher joga na cara do marido: quer saber, eu não consigo esquecer o que você me fez. Então ela não perdoou. Perdão é cancelamento de dívida. Não é que você vai esquecer, mas você não vai mais jogar na face da pessoa que te pediu perdão. Isso chama-se cancelamento de dívida. Isso é perdão. O seu sonho, você é cristã há muitos anos, o seu sonho é que a tua filha se casasse virgem, mas infelizmente a tua filha na época do namoro já era, não vai mais casar virgenzinha. Você se chateia, você se magoa, de quebra a abençoada ainda engravidou, e agora está a muvuca na igreja, o comentário, o pessoal: poxa, cresceu na igreja e engravidou durante o namoro. O pai e a mãe, a filha já: pai me perdoa, mãe me perdoa, mas vou fazer o quê, mãe, não aguentei e tal. Aí o pai e a mãe diz que perdoa, mas na primeira oportunidade joga na cara da filha. Pessoas que não estão desenvolvendo o perdão, não estão desenvolvendo o amor. Se você não desenvolve o perdão, você não desenvolve o amor. Pastor, mas tem coisas que são delicadas, tem coisas que são difíceis. E os pais que mexem com as filhas? E os pais que, em vez de proteger, cuidar da filha, passa a mão na filha, literalmente. Isso se não tenta outra coisa. E os irmãos abusados que tentam alguma coisa com a própria irmã. Eu conheci uma moça, minha amiga pessoal, que ela falou: pastor, o meu irmão usava tanta droga que de noite ele ia tentar mexer comigo no quarto. Eu tinha o que fazer para segurar meu irmão, para o meu irmão não abusar de mim. E aí até que eu comecei a trancar a porta e tal, e ameaçar que eu ia gritar, que esse, aquele outro, debaixo de efeito de droga. Eu falei: mas e aí, como que você faz com o seu irmão? Pastor, isso era quando ele usava droga. Mas eu, como cristã,
sempre perdoando, liberando perdão e pedindo: Senhor, liberta o meu irmão. E eu fazia a minha parte para não deixar meu irmão abusar de mim. Nós vivemos uma cultura corrompida, vivemos problemas sérios na sociedade, onde pais mexem com filhas, mesmo dizendo que são cristãos. Só que o que a palavra de Deus está falando é que nós temos que desenvolver o perdão, temos que desenvolver o liberar o perdão, o amar, porque senão nós ficamos prisioneiros com isso. E pais, tios que estamos falando para a família, irmãos que às vezes malignamente mexeram com filhos. Eu estou entrando aqui não só por causa de vocês, mas porque essa mensagem vai ser ouvida por milhares de pessoas depois pelo YouTube, e pessoas que ouvir daqui 5, 10 anos vão se identificar com muita coisa que vai ser falada aqui. E vai ter muita gente que está nos ouvindo, que vai nos ouvir daqui 5, 10 anos pelo YouTube, e vai ouvir o quê? Que pais, irmãos e tios, que mesmo se dizendo cristãos, mexeram na emoção de um familiar, na emoção de uma garota da família, que precisa ter um conserto, precisa ter um arrependimento, precisa haver um ajuste, precisa, acima de tudo e antes de qualquer coisa, um conserto, e precisa da parte de quem foi abusado, o liberar o perdão. E uma coisa, quando você achar que algo é muito difícil para você perdoar, quando você identificar que algo dentro da sua família foi muito difícil para você liberar o perdão, vou te dar uma grande dica que não falha. Pede para Deus derramar e encher teu coração de graça. A palavra graça significa perdoar o que não teria perdão. Misericórdia é perdoar o que teria perdão. Graça é perdoar o que não merecia perdão. Então às vezes você acha que o que o teu marido fez não merece perdão. Às vezes você acha que o que a tua esposa fez não merece perdão. Que o que os teus pais fizeram com você não merece perdão. Então sabe o que você tem que fazer? Senhor, enche o meu coração com a tua graça. Porque se o Senhor me der a tua graça, eu vou conseguir liberar o perdão que eu acho que eu não consigo e que aquela pessoa não merece. Eu quero liberar o perdão sobre a minha família, e eu quero que a minha família seja livre. Eu quero que meus familiares sejam livres. Então eu quero liberar esse perdão. Então o amor se desenvolve dentro do lar, através do exercício principalmente do perdão. Perdão é cancelar a dívida. Perdão é encobrir. Não é expor, é encobrir. Adão peca, possivelmente Adão se arrepende, pode crer, possivelmente não, Adão se arrepende. Por que você te confirma, pastor, que Adão se arrependeu? Porque se Adão não tivesse se arrependido, Deus jamais mataria um cordeirinho que já simbolizava Cristo e cobriria Adão e Eva com peles do cordeiro. O que Jesus fez? O que Deus fez? Cobriu a nudez de Adão. Noé fica embriagado, bobeia, enche a cara, começa a chamar o urubu de meu louro, começa a tomar uns kisuke, ficou meio doido. Se fosse no dia de hoje, ele ia estar lá: tô cantando um louvor no chimbal e no tambor, tum, tum. Vou cantando um louvor. Se fosse no dia de hoje, ele estava bebão, estava louco, chamando o urubu de meu louro. Vem um para expor, aí os outros vêm: não é para expor ele, é para cobrir. Vem e cobre o pai, perdoa o pai pelo vexame de ter bebido kisuke, ter ficado louco e ter tirado a roupa. Provérbios e Pedro, no Antigo Testamento e no Novo, se repete a frase dizendo: o amor encobre os pecados. Preste atenção, não são pecados não consertados, que isso é safadeza. O amor encobre os pecados consertados, arrependidos, alinhados. Sabe o que isso quer dizer? Não importa o que o teu filho fez, se ele já se consertou com vocês e se arrependeu, cobre isso, não fique esparramando o que o teu filho aprontou. Se a tua esposa já se arrependeu do que fez, cobre isso, não fique esparramando para as pessoas o que ela fez.
E assim por diante. Tem mulher que tem a facilidade, mulher não, tem cristão que tem a facilidade de ficar expondo. Expõe o filho, expõe o esposo, fica expondo a esposa, fica expondo os pais, os pecados deles, que muitas das vezes já foram até consertados. A Bíblia não te ensinou a ficar expondo. A Bíblia te ensina a cobrir. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, Jesus disse: se teu irmão está em pecado, vai e repreenda-o. Se ele se arrepender, se ele não se arrepender, leva 2 ou 3 testemunhas e repreende-o de novo. Jesus estava dizendo: eu não quero que fique esparramando o pecado das pessoas. Eu não quero que você fique expondo as pessoas. Pastor, mas o meu filho está desalinhado e não quer consertar. O meu marido está desalinhado, mas não quer se consertar. Procura o seu líder de célula, pede ajuda a ele, confidencia a ele. O seu líder de célula tem que te ouvir, ajudar você a carregar isso, comer isso com você, orar para Deus quebrar, para Deus mudar o coração daquele familiar teu, para que ele se arrependa. Ficou muito grave, aí agora está mais grave ainda. Agora é a hora de levar o pastor. Pastor, como líder eu tentei resolver aqui esse problema, esse pecado familiar, não consegui resolver, agora precisamos do teu auxílio. Aí é completamente diferente. Mas não exponha seus filhos, seus pais ou seus irmãos por coisas que eles estão arrependidos, por coisas que eles já consertaram. Quem entende, diga amém. Então desenvolva o amor, desenvolva o perdão, desenvolva o cancelamento de dívida, o cobrir aquilo que está consertado. Presta atenção que eu não estou dando legalidade para ninguém fazer coisa errada. Para cobrir o que está consertado. Já está dentro de você, mas é você que desenvolve. Amor, uns eu vou falar mais, outros menos, e outro tá. Amor, segundo, alegria. Dá um sorrisão pro seu irmão do seu lado aí, sorri pra ele. Pro outro também, senão ele vai ficar com ciúme, dá um sorrisão. Alegria. A Bíblia está cheia de versos que falam de alegria. Salmo 45. Foi ungido com óleo de alegria. Olha essa revelação. A Bíblia diz que Jesus viria, e ele viria ungido com óleo de alegria. O que é ungido? Lambrecado, lambuzado. E aonde está Jesus hoje? Gálatas capítulo 3, para que Cristo habite dentro de vossos corações. Cristo está dentro de mim. Se Cristo está dentro de mim, está dentro de você, aquele que é ungido de alegria está dentro de nós. Se a própria alegria está personalizada dentro de nós em espírito, por que você anda com a cara amarrada? Oh, pastor, eu estou feliz, mas conta para o teu rosto não está sabendo. Oh, estou feliz sim, pastor. Uma vez foram perguntar para aquele Muricy, técnico que era do São Paulo. Ele não é cristão, né? Mas foram perguntar para ele: Muricy, você está feliz de voltar para São Paulo? Estou muito feliz. Que felicidade. Não deu um semblante de sorriso. Estou muito feliz. Alegria. Agora vai vendo uma coisa aqui. Meu irmão, presta atenção que isso aqui é sério. Eu detesto funk, principalmente proibidão. Eu acho que um crente saudável não vai gostar de funk também. Imagina, talvez você viva isso. Imagina que você está na sua casa e o vizinho do lado ouve funk ou um monte de porcaria bem alto. Aquilo não te irrita, não te incomoda? Concorda comigo, sim ou não? A falsa alegria do vizinho ouvindo aquelas porcarias te incomoda. Se uma falsa alegria de um vizinho te incomoda, imagina o que a nossa verdadeira alegria incomoda os demônios. Entendeu a jogada? O diabo detesta a casa de crente feliz. O diabo, ele odeia a casa de crente feliz. Ele sabe quando tem um lar de cristão felizes. Ele sabe quando tem. Seja alegre, irmão. Não seja bobo, seja alegre. E a alegria se manifesta através do quê? Através de brincadeiras. É assim que a alegria se manifesta, é através de brincadeiras. Alegria, sabe o que é alegria? Trocando em miúdos, alegria é o motivador do ânimo. Ânimo é o motivador da vida. Vou repetir, alegria é o motivador do ânimo. Ânimo é o motivador da vida. Quanto mais alegria, mais animado você está.
Quanto mais animado, mais cheio de vida você está. Aí a pessoa fala assim: olha, aquele camarada parece um Chaves crente. Por que Chaves? Porque ele fica todo assim, e ele é assim, e ele é alegrão assim, e ele fica assim, e ele é assim, todo alegre. O diabo, ele tem muita dificuldade de entrar em lares de cristãos que são alegres. Porque o diabo, ele é o contrário de tudo que vem de Deus. O diabo não gosta de alegria. Ele oferece para o mundo uma falsa alegria, mas a verdadeira só quem tem somos nós. Ele oferece uma falsa alegria. Então enche o seu lar de alegria. Pais, tenham brincadeiras com os filhos, não importa se ele já é um jovenzinho. Marido, esposa, mostra para os seus filhos a tua relação de carinho com alegria dentro de casa. Imagina o bem que vai fazer para os seus filhos pequenos e adolescentes verem que os pais dentro de casa têm uma atmosfera de alegria, que o pai é sempre brincando e trazendo palavras de alegria com a mãe, que a mãe está sempre de bom humor e trazendo alegria para o pai. Eu já vi pessoas chegarem para mim, muitas, e dizerem: pastor, eu não vou mais na casa de fulano. Por quê? Porque ele é muito alegre, mas a cara daquela mulher... Mas pelo menos te dá a paz do Senhor, né, irmão? Pastor, eu não vou mais na casa daquele irmão. Por quê? Os filhos dele são muito legais, viu, pastor? Ô jovenzinhos de Deus. Agora o cara, pastor, que cara amarrada. Isso é negativo. Isso não é bom. Nós temos que refletir a vida de Cristo. A alegria. Aí vai vendo. Provérbios 17, 22. A alegria é como remédio para o coração. A tristeza é morrer aos poucos. Por isso que quando uma pessoa está depressiva, ela não tem ânimo e não tem alegria. Porque se o ânimo é o motivador da alegria, e da alegria o ânimo é o motivador da vida, o processo de trás para frente é depressão. A pessoa está vazia de vida, por isso ela não tem ânimo, por isso ela não tem alegria. A alegria se manifesta em formas de brincadeira. Porém, as brincadeiras não podem tirar a liberdade dos filhos. A brincadeira não pode ofender. A brincadeira não pode magoar. A brincadeira não pode machucar. E às vezes eu presencio pessoas que são inversos. Às vezes eu presencio cada brincadeira besta de pais com filhos. E o filho: para, pai, eu não gosto dessa brincadeira. Para, mãe, eu não gosto da brincadeira. A partir do momento que o seu filho diz que ele não gosta daquela brincadeira, é porque aquilo o incomoda. A partir do momento que a tua esposa diz que não gosta daquela brincadeira, é porque aquilo o incomoda. Então isso já deixou de ser alegria do Espírito. Porque a alegria do Espírito não incomoda. A alegria do Espírito só incomoda os demônios. Ela não incomoda as pessoas de Deus. A alegria do Espírito não tira a liberdade de nenhum familiar teu. A alegria do Espírito só faz o bem, só acrescenta as pessoas. Agora, se aqui tiver alguém que é sempre fechado, sempre carrancudo, se tem alguma irmã, algum irmão que é sempre fechado, sempre carrancudo, procure ajuda. Se o teu problema não é espiritual, é psicológico, mas tem algum problema. Porque pela palavra de Deus, você tem que ser alegre. Pela palavra de Deus, você tem que desenvolver a alegria. Desenvolver a alegria. Eu estava hospedado na casa de um pastor amigão, muito querido, amigo há muitos anos, um grande homem de Deus. Estava ele, e ele tinha 2 filhas jovenzinhas que hoje são casadas, menino muito de Deus. Estávamos na casa dele. 1h da manhã, o bate-papo. Gente, eu vou dormir, vocês ficam lá no quarto, os 4 conversando no quarto do pai. Botei um lençol sobre a cabeça, fui lá no quarto deles assombrar eles. A menina falava: pastor, o senhor não é normal. Primeira vez que eu vi um cego se botar um negócio na cabeça e... o senhor não é normal. Alegria. Alegria do Senhor. Como é que é? Responde no teu pensamento. Seus pais, no pensamento, tá? Seus pais são alegres? Ih, pastor, misericórdia, minha mãe parece que todo dia é TPM.
Está sangrando demais, queridinha. Hã? E seus filhos são alegres? Pastor, molecada fechada demais. Se não é alegre, não que você vai ficar um bobão toda hora, sabe, mostrando os dentes como se fosse dentista. Examina. Não, a ideia não é essa. Não é que você vai sorrir o tempo todo, mas é que a alegria tem que estar dentro de você. A alegria tem que estar dentro de você. E se alguém aqui está com problema de liberar essa alegria, desenvolver esse fruto dentro de casa, porque tem gente que é terrível, hein? Não sorri dentro de casa, não brinca dentro de casa, mas quando está fora, ri para todo mundo, brinca com todo mundo. Tem alguma coisa errada. Presta atenção, o pastor Felipe pregou isso aqui dias atrás, que eu ouvi a pregação dele. Presta atenção no que eu vou te falar. Qualquer fruto que você aparente bom fora de casa, que você não desenvolva dentro de casa, é fruto podre. Vou repetir. Se você é alegre fora, se você se alegra fora, se você sorri, brinca fora, e não é assim dentro de casa, o teu fruto é podre, não é verdadeiro. É, pastor, mas é que com a mulher que eu tenho é complicado. Que seja complicado. Se ela quer ser fechada e rabugenta, que nem aquele cachorrinho Mutley, ela que seja assim, você é diferente. Se o teu filho é fechado, ele quer viver assim, ele que vive assim, você é diferente. Não é as expressões negativas e ruins de alguém da tua família que tem que suplantar você, que tem que fechar você. É o contrário. É você com as qualidades divinas de Deus, é você que com o fruto do Espírito suplanta aquilo que está desalinhado na vida das pessoas. É o contrário. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo. E depois, paz com os da sua casa. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os da sua casa. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Como eu estou falando do fruto do Espírito, a paz, e estou falando fruto do Espírito e a família, desenvolver a paz dentro de casa não é fácil, irmãos. Esse daqui é um dos mais complicados. Desenvolver a paz na família. O livro de Pedro capítulo 3 diz o seguinte: esforça-te por alcançar a paz e vive-a. Quando Pedro diz esforça-te por alcançar, ele estava dizendo não é fácil. Não é fácil porque dentro de casa são 3, 4 filhos, marido, mulher, às vezes tem mais um tio ali de lambuja, um parente. E às vezes um quer paz, os outros querem confronto. Uns mais humildes querem paz, outros mais turrões, orgulhosos querem briga. Por isso que Pedro, com sabedoria e na direção do Espírito Santo, ele diz: esforça-te por achar a paz, e quando achar, vive-a. Quando o Brasil estava lutando pela independência, alguém disse: se queremos a paz, teremos que ter a guerra. Parece até uma coisa que contradiz, mas não é. Se queremos a paz, temos que ir para a guerra. Como que eu vou conseguir manter a paz? Presta atenção. Uma das maiores formas de manter o teu lar em paz chama-se diálogo. Diga, diálogo. É uma das maiores formas de manter a paz dentro do seu lar. Paralela à oração. A oração vai tratar o que é espiritual. O diálogo trata o que é emocional e físico. A oração vai tratar da paz no que vem da parte do diabo, que o diabo quer tumultuar, a oração vai estar repreendendo, mas no que se diz respeito à natureza humana, você tem que tratar com o diálogo. Filho, senta aqui com o pai. Ô meu filho, você já tem 17 anos, filho, olha o jeito que você anda falando com a sua mãe. Você está deixando o clima aqui dentro de casa tão pesado. Sua mãe não pode falar nada, filho, você já dá patada na mãe. Meu filho, você é ovelha, tá parecendo um jegue, toda hora coice. Que é isso, meu filho?
reuniões familiares quando for necessário. Pai e mãe, vocês são solucionadores de conflitos dentro de casa, ou pelo menos tem que ser. Um dia desse eu estava hospedado na casa de um amigo, um amigão meu, pastorzão. E ele tem 2 filhos, 10 anos o garoto, 12 anos a menina. Quebraram o pau por causa do controle da televisão. E o pai desesperado não sabia como solucionar aquele conflito. Tudo cristão. Vou te bater no nome do Senhor. Bate, tá escrito, é dano que se recebe. O menino vira, vou te dar na cara. A menina bate, é dano que se recebe. Agora falando sério, o pai não sabia solucionar o conflito. E eu pensando aqui, meu Deus do céu, eu não acredito que ele não vai... Aí eu chamei ele em particular, porque você não faz isso na frente dos filhos, porque baratinha esperta não cruza galinheiro. Chamei ele em particular, falei, ô meu amigão, ô meu irmão, você tá... assim eu tô chapado com você, cara. Negócio simples de resolver. Ô pastor, como é que você resolveria? Simples. Tal dia, quem fica com o controle da TV é ela. Tal dia é ele. E não tem substituição, não tem troca. Se hoje ele não vai ficar com o controle, amanhã ele não pega porque é o dia dela. Boa ideia. Cabeção, que vontade de engolir. Só não te engulo vivo porque não passa o pé. Pezão. Mas irmão, simples, os pais têm que solucionar conflitos para fazer as pessoas, os filhos, procurar viver em paz. Quando precisar, coloca a filha de 13 anos e o filho de 12 anos na mesa de 10 para conversar. Meus filhos, vocês estão brigando demais. Nós somos de Deus, a nossa casa é de Deus, a nossa família é de Deus. O que está acontecendo com vocês? Conversar, sabe? O marido conversar com a esposa conversar com o marido. Diálogo. Pastor, mas é que lá em casa meu pai não é crente e meu pai é ignorante, então ele não permite o diálogo. Aí você não tem alternativa, é só orar. Lá em casa, pastor, eu tenho filhos já jovens que ficam me perseguindo, embora sejam filhos, me perseguem, não são crentes. Aí é oração, é diferente. Para tratar com quem não é crente, só na oração. Mas para tratar com quem conhece, é oração e diálogo. Ô gente, pelo amor de Deus, nós somos de Jesus, filho. Conversa. O problema é que as pessoas têm conversado menos, têm conversado pouco. Paz. Faz de tudo para manter a paz. Lá em casa, tem vezes que eu tenho que dar o braço a torcer para não ter briga. Aí eu respiro fundo, dou o braço a torcer e relevo. Tem vezes que a minha esposa tem que dar o braço a torcer para não ter briga. E assim a gente vai convivendo, esforçando para vivermos em paz. Já teve momentos na minha vida de casado que eu cheguei e falei assim, Daílza, a gente tem que consertar, e Deus é testemunho do que eu estou te falando. Daílza, a gente tem que consertar isso, meu bem, isso aqui está errado. Meu Deus do céu, que fase é essa que nós só anda, a gente só está se desentendendo, meu bem. Mas sabe o que a gente faz? Nós temos uma discipuladora, uma amiga, muitos anos que anda com a gente, uma mulher muito de Deus, muito cheia do Espírito, uma mulher ímpar. Ela nunca vai a meu favor contra a Daílza e nunca vai a favor da Daílza contra mim. Quando aperta demais, desajustou demais, vamos conversar com a nossa discipuladora. Aí eu chego lá, irmã, ajuda a gente. Desalinhou muito aqui, a gente está com dificuldade aqui. Por isso que eu amo discipulado. E por isso que uma regra do discipulado é todo mundo que discipula tem que ser discipulado. Eu sou discipulado. Aí essa irmã vem, não, Daílza, não é assim. Não, pastor, eu te amo demais, mas que comida de bola, também não é assim não. E assim nós vamos indo. Mas vamos aqui. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Luta para manter a paz. Seu lar tem que ser mantido em paz. O outro, longanimidade, que quer dizer paciência. Eu quero unir longanimidade com temperança, que é o último, e também com domínio próprio. Tem versão que fala domínio, tem versão que fala temperança. Outro fruto do Espírito, paciência. Esse é embaçado, gente. O tal da paciência. Sei que, mas tá a Bíblia aqui, você tem que desenvolver a paciência. Você tem que desenvolver. Existem alguns momentos que dá uma
uma pequena, abre um parênteses, que dá uma pequena colher de chá para quem está nervoso. Por exemplo, pessoa dormiu mal, acordou mal-humorado, é normal, acontece. Pessoa está com fome, ficou mal-humorada, é normal. Aí depois come ou descansa, passa o mau humor. A mulher está na regra dela, no dia das mulheres. Tem aqueles diazinhos que, olha para mim, o cérebro da mulher é que libera aqueles hormônios da época da TPM. É mais forte do que ela fisicamente. A mulher fica alterada por dentro, ela fica nervosa, ela fica agressiva. Qual é o papel dos filhos? A mamãe não está bem, a mamãe está naqueles dias. Qual é o papel do marido? Minha esposa não está bem, minha esposa está naqueles dias. Qual é o papel da mulher, querido? Tem paciência comigo nesses dias, eu não estou bem, eu estou na regra, você sabe como é que é os dias, eu estou naqueles dias. Meu filho, você já tem idade para entender, minha filha, você já tem idade para entender. A mamãe não está bem, eu estou naqueles dias da mulher, você sabe que eu fico assim, então tem paciência comigo. O papel da mãe é lembrar, o papel dos filhos e do marido é tolerar, é relevar, mas focando sempre para procurar ter paciência. E se você pensar, pastor Jorge, mas você consegue ficar paciente o tempo todo? Não, mas eu me esforço para não ficar desequilibrado. É isso que Deus espera de nós, que você ao menos se esforce para manter a paciência, para manter a temperança, o domínio próprio. É isso que Deus espera de você. Quem entende, diga amém. Eu tenho aqui algumas dicas para te ajudar a viver melhor, para você ter mais paciência. E são daqui, viu? Legal. Primeiro, para você ter mais paciência, mais domínio próprio, mais temperança. Isso aqui gente, eu amo explicar isso aqui. Funciona. Pare de se estressar com coisas de dentro da sua casa que não mudam ou que vão demorar a mudar. Pare de se estressar por causa de coisas que não mudam ou que vão demorar a mudar. Nós estamos em um processo. Tem coisas que a gente muda rápido, tem coisas que são mais lentas, tem outras que são bem mais lentas. E nós ficamos muito frustrados e temos muita dificuldade quando nós queremos que os nossos filhos sejam projetadinhos e encaixados do jeito que nós queremos. Nós temos muita dificuldade quando nós queremos que a nossa esposa seja daquele quadrante e a nossa esposa não está naquele quadrante. E aí nós ficamos nervosos, estressados, irados, e não estamos nem com fome, nem com sono, e nem a mulher está na TPM. E aí o lar fica difícil, porque a mulher está o tempo todo nervosa. Ninguém pode falar nada que ela já manda o moleque para a ponte que caiu. Ninguém pode falar nada que ela já manda o marido morar no sul. E vira toda aquela... Morar no sul, hein, gente? Olha lá. E às vezes ao contrário, às vezes é o marido. E aí a casa fica o clima pesado, porque o pessoal, os filhos ficam com medo de falar qualquer coisa. Eu ouvi uma situação muito engraçada. Eu estava na célula de um pessoal. E aí hoje tem uma garotinha lá de 12 anos. Aí a mãe dela falou: pastor, quando ela tinha 6 anos aconteceu uma cena tão engraçada. Ela estava brincando na sala. Quando pensar que não, buzinou, deu o barulho do alarme do carro lá embaixo. Ela olhou pela janela assim do prédio, ela viu que era o pai dela. Aí ela saiu correndo, chutou os brinquedos para debaixo do sofá e saiu correndo assim: sai da frente, sai da frente. A mãe falou: que é isso? Sai, o estressadinho chegou, sai. Aí se jogou na cama e cobriu a cabeça para fingir que estava dormindo. 6 anos, o estressadinho chegou. Olha a imagem que o pai passou para a filha: o estressadinho chegou. Para como solucionar isso? Para de insistir com coisas que não vão mudar. Tem coisas que infelizmente não mudam. É você que tem que mudar. Se eu insisto com a minha esposa que ela mude em algo que ela não quer mudar, é eu que estou errado, gente. Pensa comigo. O que mostra que eu quero mudar? A minha esposa ou alguém me aponta um defeito, eu falo assim: eu reconheço, eu preciso arrumar isso, eu preciso consertar isso, eu não posso ser assim.
Eu já estou reconhecendo que eu preciso de mudança. Mas tem pessoas que elas não reconhecem que precisam de mudança. Como que ela vai mudar se ela não reconhece que tem algo que precisa mudar? Se ela não reconhece que tem que mudar, automaticamente ela não vai mudar. Porque nem sequer ela tem uma inspiração de dizer: eu reconheço que estou errado e preciso melhorar. Ela não quer mudar, você vai ter que mudar. Porque senão você vai passar o resto da vida estressado. Quem entende, diga amém. Amém. Se a tua mulher, você está sentindo que ela não vai mudar com aquilo, não estou falando em termos de pecado, tá? Estou falando temperamento. Às vezes a mulher é muito tranquila, o marido é muito tranquilo. Estou falando que às vezes ele tem um temperamento de ser melancólico, ou ela tem um temperamento de ser muito agitada. A Dailzinha, minha esposa, quem conheceu ela no passado, gente, a minha esposa fala até quando mergulha. Olha esse peixe. Antigamente eu falava: Dailza, pelo amor de Deus, você vai me enlouquecer. Sério, gente, diante de Deus, Dailza, você vai me deixar doido. Tá bom, vou ficar quieta, não vou falar mais nada. Passava uma hora, ela metralhava de novo. Aí eu aprendi que a minha esposa não vai mudar isso. Ela é assim há 47 anos. Eu é que estou errado de insistir que ela mude um negócio que ela não vai mudar. Está conseguindo entender agora? Ela não vai mudar, gente. É eu que tenho que deixar de ser chato e me adaptar a ela. Tá bom, vai, filho da mãe. Quer falar até quando mergulha? Mergulha e fala. Toma água. Vai o peixe. E assim por diante. Não se estresse com coisas que não mudam. Pastor, mas nós não vivemos pregando mudança e transformação? Pregamos mudança e transformação principalmente no que é do espírito. Mas tem coisas do temperamento que infelizmente não muda. Tem outras coisas que não vão mudar. Moisés chega para Deus e diz: eu não posso ir porque eu tenho a boca pesada. Deus não disse: eu vou mudar o teu palavreado. Deus disse: não, eu vou colocar alguém para conversar e te ajudar. Ele não mudou o linguajar de Moisés. Paulo diz: pedi para Deus tirar o espinho na carne. Deus disse: não vou tirar. Tem coisas que infelizmente não saem. Tem coisas que não saem porque é a forma que Deus usa para te tornar uma pessoa melhor. Tem coisas no seu filho que não vai mudar porque é Deus que deixa assim para você ser transformado. Para você parar de achar que seu filho tem que ser igual a você, do jeito que você quer, e entender que nós somos seres individuais. Tem coisas que seu marido não vai mudar. Ah, meu marido é muito para frente, pastor. Meu marido é muito brincalhão. Meu marido é muito isso, muito aquilo outro. Ele é assim desde que ele nasceu e se entende por gente. Se ele não está pecando, deixa ele ser esse patetão. Deixa ele assim mesmo, vai aprendendo a lidar com ele. Eu estava com os irmãos lá na igreja, uns 25 irmãos, saímos para dar um passeio, fomos lá na lanchonete. Quando pensar que não, fiquei em pé. A casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja. E o crente não pode beber, e o crente não pode beber. Aí o pessoal baixou a cabeça, os irmãos queriam ir embora. Deus, você me mata de vergonha. Eu falei: você sabe que eu sou assim, você sabe que eu... Tô contente que eu tô com meus irmãos, tô contente. Tenha paciência e aprenda que tem coisas que não vão mudar. Então é você que se adapta. Não se estresse mais com coisas que vão demorar a mudar. Tem umas que não mudam e tem outras que vão demorar a mudar. Antigamente não, minha esposa tem o hábito. Ela está mexendo na cozinha, até pela deficiência visual dela. Ela vai aqui abrir um armário aqui, pegou um prato, armário aberto. Ela vai aqui embaixo, pegou uma panela, armário aberto. Ela vai abrindo tudo. Só a geladeira que ela fecha, graças a Deus, senão a energia não aguenta. Automaticamente, eu venho de lá para cá, pá, pá, pá. Antigamente, irmão, eu ficava louco. Porcaria, fecha, pá, pá, pá. Em nome
Aí eu ia pro sofá, tô falando diante de Deus. Aí eu ia pro sofá. Que raiva! Ai! Que crente que eu sou, Jesus. Olha só o comportamento. Ela esquecia. 18 anos, não é 18 dias, assim. Ela melhorou um pouco. Só que aqui dentro, eu entendi isso que o Espírito Santo está ministrando para vocês. Ele ministrou primeiro para mim. Filho, para de se estressar com isso. Sabe o que você faz? Estou falando diante de Deus. Num momento desse de raiva lá no sofá, com vontade de matar. E Jesus falando assim: filho, anda mais devagar. Você não precisa andar tão rápido dentro de casa. Vai devagar. Você vai identificar que está aberto. Fecha. Aí eu fecho. Querida, você tem que fechar. Eu bati o rosto. Diante de Deus, irmão, nessa pegada. Então não se estresse com coisas que não mudam, que vão demorar a mudar. Segunda dica, é você que tem que se adaptar. Eu, antes de dar a segunda dica, esses dias uma líder minha de excelência ligou: pastor, eu estou com muita dificuldade. Meu marido continua, pastor, são 12 anos de casado, ele atrasa, pastor. Um homenzinho que atrasa, pastor. Aí, pastor, eu vou de moto para a célula, ele vai ter que ir depois de carro, não sei o que. Eu falei assim: minha filha, o tempo que você tem casada com ele, eu tenho de amizade. Ele atrasa mesmo. Ele nessa parte, filhas, não tem como, sei lá o que acontece com ele. Mas faz o seguinte, minha filha, e ela com sangue nos olhos. Falei: minha filha, muda você. Como assim, pastor? São 12 anos, ele não muda. Ele é um homem maravilhoso, exemplar, um ótimo pai, um marido excelente, um obreiro maravilhoso. Mas ele tem esse problema, filha. Faz o seguinte, muda você. Se organiza de forma que você não fique mais dependente dele para você chegar atrasado. Pastor, não tem outra solução. Eu falei: não tem outra solução. Muda, filha. É assim que funciona. A segunda dica: procura levar mais os momentos tensos dentro de casa no senso de humor. Uma vez um irmão ligou para mim: pastor, corre aqui. O que foi, meu irmão? Acabei de dar um soco na minha esposa, ela está desmontada aqui no chão. Nesse nível. Aí eu cheguei lá, o clima, aquela coisa. Olha por que deu briga. Ele chegou para mim, pastor, a mulher contando. Não, ele contando: pastor, eu falei para ela: vai lavar a louça, não tá vendo que a louça tá suja? Ela falou assim: querido, eu fiz a unha hoje à tarde, tô com a unha feita. Essa porcaria dessa unha velha feia tua aí, quer lá saber de unha, vai. Essa unha o quê? Não sei o que, veio pra cima de mim, pastor. E ela falou a frase: se for homem bate. Mas quando ela ia fechar a boca, já tava no chão. Aí eu conversei com os dois. Olha a pegada, gente. Aí eu cheguei e falei assim: minha irmã, você podia ter levado no senso de humor. Quando ele falou pra você essa unha feia, você podia dizer pra ele: mas essa unha aqui que quando eu te arranho você berra. No mínimo ele ia ficar desenchavido. Cansei de ter situações daqueles dias que a Daílza não está bem porque ela está no Dia das Mulheres. E eu chegar a fazer alguma coisa e ela não gostar do que eu fiz ou comentei. Eu brincar com ela e falar assim: fica me tratando assim, de noite você vem, você vai ter. E ela já começar a sorrir: você sabe, eu estou naqueles dias e tal. Já muda o clima, gente. Provérbios capítulo 15: a palavra dura suscita ira, a palavra branda abate o furor. Joga a bola devagar nessa parede, ela volta devagar. Joga com força, ela volta com força na tua cara. Então sabe o que você tem que fazer? Procura levar mais um senso de humor. Procura. Funciona, pastor? Funciona. Só vai ter dificuldade de funcionar quando a pessoa é muito ignorante. Aí é um outro nível, aí é com oração, óleo fervendo na cabeça, é outra coisa. O fruto do Espírito isso aqui é para você desenvolver em casa, viu? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, temperança, domínio próprio. Está dentro aqui do contexto. Domínio próprio. Presta atenção no detalhe aqui, isso aqui é forte, hein?
Eu estou orando para Deus me controlar, pastor. Eu estava nervoso, eu oro para Deus me controlar. Domínio próprio. É você que se domina. Opa, mas peraí, pastor, agora eu confundi. Se é fruto do Espírito, vem de Deus, por que é eu que me domino? Porque ele está dentro de você. Então você que entende. Opa, ele está em mim, então dentro de mim já tem a força que eu preciso. Eu tenho a força. Já tem a força que você precisa. Para quê? Para você se dominar. Funciona? Funciona. Porque eu parei de bater as portas dos armários que ficavam abertos e as gavetas que ficavam abertas. Eu passei a me dominar. Quem entende, diga amém. Não sou perfeito, não estou perfeito, mas estou no processo. Mas já não estou mais aonde eu estava antes. Eu sei que tem coisas que você ainda não mudou. Agora eu tenho uma palavra de esperança para todos vocês. Talvez o teu marido não esteja onde você gostaria que ele estivesse, mas ele também não está lá atrás aonde ele estava. Talvez os seus filhos ainda não estão aonde você gostaria que eles estivessem, mas eles também não estão lá atrás aonde eles estavam. Recebe, porque isso é de Deus. Talvez a tua esposa ainda não está na onde você queria, mas ela já não está lá atrás. Teve um dia desse, eu fiz a reunião com meus líderes e eu dei uma pisada na bola lá. Eu briguei com o pessoal do som. Fizemos uma reunião, tá? Meus líderes lá, pessoal demais. O pastor Felipe vai conhecer eles esse ano, vai pregar no retiro lá. E eu tô lá com o meu pessoal e eu nervoso porque o sonoplasta andando dando uma pisada na bola. E às vezes eu fico meio assim, Aí o pessoal me pegou, rapaz. O pessoal veio ali, me cercou. E aí um começou a bater a madeira, o outro já pegou, trouxe os pregos. E eles iam para me crucificar. E aí não sei o que. Aí um presbítero muito amigão tá comigo na caminhada. Epa, só tem uma coisa. Quem conheceu o pastor Jorge no começo, como eu conheci, como esse homem mudou, meu Deus do céu. Aí veio outro irmão, é verdade. Lembra que o pastor fazia isso, não faz mais? O outro lá, é verdade. Aí os irmãos ficou sem graça, foi soltando a madeira, o martelo, foi se alinhando assim. Não vamos crucificar mais ninguém não. Aí o pessoal veio. Eu que estou com ele desde o começo, eu sei o quanto que o pastor já mudou. Ele não está onde pensamos, onde queríamos, mas ele não está mais lá onde ele estava. Domínio próprio. Não espera que vai ser assim meio que espiritual, tá? Eu vou acabar com ele. Senhor, me dá força, me ajuda, me dá graça, porque se me der força eu mato. Aí, aleluia. Tô calmo agora. Tô calmo, irmão, queria te matar, mas já te perdoei. Senta aí, Deus te abençoe. Isso é possessão, irmão, não é assim. É domínio próprio. Espera aí, Jesus, o Senhor está dentro de mim. Senhor, deixa eu me acalmar. Eu vou me acalmar. Meu Pai. É assim, gente. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, temperança, domínio próprio. Benignidade e bondade. Benignidade é a essência do que é do bem. Bondade é a essência do que é bom. Fazer o que é bom, fazer o bem. Aqui que entra o serviço. Manifestar o que é bom e fazer o que é o bem. Como que você faz isso? Através das suas atitudes, através das suas ações, servindo, principalmente no serviço você exerce benignidade e você exerce bondade. É no serviço, no ajudar as pessoas, no ouvir as pessoas você está exercendo benignidade e bondade, no aconselhar as pessoas você está com uma ação de benignidade e bondade, no ajudar as pessoas, servi-las, você está agindo com benignidade e agindo com bondade. E dentro do contexto família, se você faz pros de fora e não faz pros de casa, você está reprovado. No contexto família, se você é do tipo que lá fora você tem a fama de ser bonzinho, lá fora você tem a fama de ser uma pessoa que faz o bem, mas dentro de casa, seus filhos não vê essa manifestação do bem, não vê a manifestação do que é bom, é fruto podre. É de dentro para fora. É dentro da família que você desenvolve os frutos.
É dentro da família que seus filhos vão dizer: meu pai sempre foi um homem bom, meu pai sempre fez o que é do bem, minha mãe sempre foi uma mulher boa, sempre fez o que é do bem, meu filho, hoje ele é um pastor, hoje ele é um missionário, mas desde a conversão dele, ele fazia o que era o bom, ele fazia o que era do bem. Antes não, ele aprontava muito, mas depois da conversão, se tornou uma pessoa boa, se tornou uma pessoa que faz o bem. Benignidade, bondade, fidelidade. Tem traduções que falam fé. Eu vou te explicar qual é a diferença. No original grego, a raiz da palavra fé, ela é a mesma utilizada para fidelidade. Porque para o grego, quando você entende que você crê em algo, você é fiel àquilo que você crê. Então, se você crê em Deus, você exerce a fidelidade naquilo. Se você crê no Espírito Santo, você tem fé no Espírito Santo, você exerce fidelidade àquilo. Por isso que tem algumas versões que falam fé. Essa questão de fé é nessa questão da raiz da fidelidade. Dentro do contexto, a palavra fé aqui não caberia corretamente. Algumas traduções colocaram, mas o ideal é fidelidade, que é a palavra ali que trouxeram dessa raiz. Porque aí você une fé com fidelidade e você consegue entender exatamente o que o apóstolo queria dizer. Aí observa só o que? Fidelidade. Dentro da fidelidade passa tudo relacionado a ser fiel. Fidelidade no relacionamento. Fidelidade dos pais em não expor os filhos. Fidelidade dos filhos para com os pais. Às vezes as pessoas perguntam para um filho a respeito de alguma coisa do pai e da mãe, que às vezes é uma estratégia para querer pegar alguma coisa do pai e da mãe. O que o filho tem que dizer? Ah, não sei não, pergunta para o meu pai. Pergunta isso aí direto para minha mãe. Não queria saber não. Percebeu que é meio comprometedor, que a pessoa às vezes está com a intenção errada? Ah, pergunta para o meu pai e para minha mãe. Não vai falando coisas que você não sabe qual é a intenção da pessoa em ficar te perguntando aquilo. Raras exceções, né? Salvo algumas exceções. Fidelidade. Volta lá naquele ponto que eu falei dos pais que perdoaram os filhos, não ficar expondo o filho, agir de fidelidade com o filho. Ah, mas é que eu contei um segredo para o meu pai e meu pai saiu contando o segredo para as pessoas. O fato do teu pai ter quebrado a fidelidade com você não te dá o direito de que você quebre a sua fidelidade com seu pai. E vice-versa. Fidelidade. Fidelidade em todo contexto. Fidelidade no contexto de honra, de agir com a fidelidade como o grande sinal de honra, porque a honra, ela atrai a fidelidade. Se eu honro fulano, eu estou tendo uma expressão de fidelidade. Fidelidade. Fidelidade, o último. Mansidão. Aqui o couro vai comer, gente. Vamos fechar com chave de ouro. Mansidão. Espírito tranquilo. Ações tranquilas. Como nós já falamos lá atrás de temperança, domínio próprio e paciência, mansidão é sinônimo direto no grego de humildade. Mansidão e humildade são sinônimos completos no original grego, que o Novo Testamento veio transcrito direto da raiz grega. Como já falamos lá atrás de paciência, eu quero ligar mansidão à humildade, que é um sinônimo direto. Humildade. Sabe o que é desenvolver mansidão e humildade dentro do lar? Desenvolver esse fruto no lar? É entender o seguinte: nem sempre os pais vão estar certos. Às vezes, naquela situação, os filhos estão certos. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Responde no teu pensamento. Você é daquele tipo que sempre a tua esposa está errada e só você está certo? Está faltando o fruto do Espírito. Você é daquele tipo contrário, que sempre o teu esposo é que está errado, você nunca erra. Uma vez eu fui aconselhar um casal
A mulher detonando o cara cabeça baixa, não. E a mulher arrebentando o cara. Deixei ela falar. Quando ela terminou, eu falei: irmã, só uma pergunta. O relacionamento dele com a senhora é qual? É o primeiro, pastor. Eu sou a primeira esposa dele. E ele é qual esposa da senhora? É o meu quarto. A senhora já teve 3. Foi viúva? Não, os 3 estão vivos. A senhora já teve 3 maridos, ele é o quarto? É. Irmã, quem a senhora acha que está mais errado? Quem a senhora acha que está mais errado, irmã? Irmã, eu estou falando aqui com ímpeto na voz, porque eu estou expressando, né? Mas lá foi assim: irmã, quem a senhora acha que está mais errado? Irmã, a senhora, com todo respeito, a senhora acha que a senhora é uma mulher tranquila, irmã? Porque já passou com 3 e nenhum aguentou a senhora, irmã. Não, diante de Deus, irmão, foi nesse nível. Ô meu irmão, você mostra, pastor Felipe, que você é uma pessoa, sabe como? Escuta, olha só. Eu tô com a perna gangrenada, com a ferida. Aí o médico chega pro Ângelo e pro Felipe, que são meus amigos pessoais, e diz assim: vocês têm que cuidar dele, vai ter que passar esse produto aqui, essa química, e esfregar a perna dele. Ele não vai querer deixar, porque vai doer, mas tem que esfregar, porque senão vai gangrenar. Aí o Ângelo vem: não, Ângelo. Aí o Ângelo: cara, eu não tenho coragem. O Felipe vem: segura ele aí, Ângelo, segura. Vai, é pro seu bem, você vai sarar, senão vai apodrecer. Quem que mostrou que me ama? O Felipe. Porque quem te ama é quem chega para você e diz assim: minha irmã, quem está errado? Ele ou a senhora, irmã, que já teve 3 e não ficou com nenhum? É aí que você mostra o amor. O amor, meu irmão, não é quando você fica só bonitinho, legalzinho, que bom que você está do meu lado, fica sempre do meu lado. O amor, irmão, é quando o pastor chega e fala assim: irmão, você não está vendo que você está fazendo errado? Irmã, você não está entendendo que a tua perna está apodrecendo e eu tenho que esfregar essa ferida, senão você perde a perna? Quem entende, diga amém. Amor não é ter dó de chegar e falar assim: você está errada. Amor não é isso. Amor é você chegar na palavra de Deus, como diz Malaquias 2, verso 7. Da boca do líder, da boca do sacerdote, você vai buscar a instrução, porque ele é o mensageiro de Deus. Então se ele está dizendo você está errado, você está errado. Se ele está dizendo na palavra de Deus você está errado, então você está errada. Agora vamos aqui, continuando aqui na paciência, continuando aqui na humildade, Vamos para os filhos agora, aqui no pensamento, hein? Você é do tipo que só teus filhos estão errados? Seu filho já tem 15 anos, 18 anos, será que nunca ele vai estar certo? Os seus pais, será que para vocês, jovens e adolescentes que estão aqui, seus pais vai estar sempre errado? Será que seus pais nunca vai estar certo? Eu estou falando de um espírito manso e de desenvolver humildade. Eu estou falando do pai que chega para o filho de 10 anos e diz assim: filho, perdoa o papai brigou com você e era desnecessário, não precisava ter falado aquilo, o pai estava nervoso, dá um abraço aqui, perdoa o pai. Estou falando de humildade. Estou falando de pai que vem na igreja, aleluia, glória a Deus, e vê, é confrontado que está errado, mas não tem coragem de pedir perdão para a esposa. Eu estou falando de mulheres que vêm na igreja, aleluia, glória a Deus, são confrontadas que estão erradas, até entende que dentro está errada, mas não tem humildade de chegar e falar: meu esposo, me perdoa por eu ser essa pessoa ruim. Meu filho, me perdoa por eu ser uma mãe estressada, nervosinha. Me perdoa, filho, a mãe tem que ser melhor, eu tenho que ser diferente. É nisso que eu estou falando. De esposas que quebram a força do orgulho e reconhece quando erra e pede perdão. De mães que quebram a força do orgulho pelo poder do que está dentro dela, que é o Espírito Santo, e reconhece quando está errado e pede perdão. De pais e filhos que reconhecem quando estão errados. Reprovado é quando um filho diz: eu tenho 20 anos de idade, pastor, meu pai nunca me pediu perdão de nada. Será que você acertou 20 anos com seu filho? Será que você acertou 20 anos com a tua esposa? Sabe o que te impede de pedir perdão? Unicamente o orgulho. Não tem outra coisa.
Ou você não foi confrontado e ainda não entendeu que você está errado ou errada, ou você é orgulhoso e orgulhosa, o que é o contrário da humildade. Mas Jesus disse: provai de mim que sou manso e humilde de coração. Se você não está tendo um espírito manso, ou ao menos se esforçando para ser manso, se você não está tendo um espírito humilde, você não está provando de Jesus, porque Jesus te ensina a ser manso e ser humilde. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?